Olá, muchachos! Aqui é a professora Emily França, de língua espanhola, e nós vamos estudar sobre a acentuação gráfica. Bueno, nós vamos começar conhecendo as classes de palavras da língua espanhola. Elas podem ser agudas, quando a última sílaba da palavra for a sílaba tônica. Podem ser graves ou llanas, quando a penúltima sílaba da palavra for a sílaba tônica. Também podem ser esdrúxulas, quando a antepenúltima sílaba da palavra for a sílaba tônica. Ou podem ser sobresdrúxulas, quando a sílaba anterior à antepenúltima for a sílaba tônica. Prestem atenção, as agudas na nossa língua são chamadas oxítonas. As graves ou llanas na nossa língua são chamadas paroxítonas. E as esdrúxulas e sobresdrúxulas na nossa língua recebem o mesmo termo, que são as proparoxítonas. Bueno, agora que já conhecemos as classes de palavras, vamos às regras de acentuação. As palavras monossílabas, que são aquelas que não são separadas em sílabas, em regra geral, não são acentuadas. Olhem só os exemplos. Fue, vio, Dios, guie. Notem que são palavras monossílabas e, portanto, não recebem a acentuação. As palavras agudas, que são as nossas oxítonas, na língua espanhola, quando terminarem em vogal, N ou S, serão acentuadas. Olhem os exemplos. Inglês, percebam que é uma palavra aguda terminada em S. Portanto, ela receberá acentuação na sua sílaba tônica. A palavra andén, ela é aguda terminada em N. Portanto, recebe a acentuação na sua sílaba tônica. A palavra comprou também é uma palavra aguda, terminada em vogal. Portanto, ela também recebe a acentuação na sua sílaba tônica. No entanto, a palavra catedral também é aguda. Como ela não termina com vogal N ou S, ela não é acentuada. O mesmo acontece com a palavra reloj. Como ela não termina em vogal N ou S, sendo uma aguda, não vai receber a acentuação. E a regra de acentuação das graves ou llanas? Se elas terminarem em vogal N ou S, elas não serão acentuadas. Outra forma de falar sobre as regras das graves é dizendo que, se elas terminarem com qualquer consoante que não seja N ou S, elas serão acentuadas. Observem nos exemplos. A palavra inútil, ela é grave. Como ela termina em L, a sua sílaba tônica é acentuada. A palavra açúcar, ela também é grave. Como ela termina com a consoante R, a sua sílaba tônica também será acentuada. A palavra lápis, como ela termina com uma consoante que não é N ou S, ela também recebe acentuação na sua sílaba tônica. Agora, observem a palavra cabello. Ela é grave também. No entanto, como ela termina com vogal, ela não recebe a acentuação na sua sílaba tônica. O mesmo acontece com a palavra ventana, que termina com uma vogal, portanto, não recebe a acentuação na sua sílaba tônica. E as esdrúxulas? A regra de acentuação das esdrúxulas é que todas elas sempre serão acentuadas. Observe nos exemplos.
as palavras bolígrafo, sábado, pájaro, helicóptero, oxígeno, todas elas esdrúxulas, portanto, todas receberam acentuação na sua sílaba tônica. O mesmo acontece com as sobresdrúxulas. Pela regra de acentuação, todas sempre serão acentuadas. Observe nos exemplos as palavras compra-me-lo, lléve-me-la, presta-me-lo. Notem que todas elas são acentuadas na sua sílaba tônica. Mas atenção, se houver palavras formadas com hiatos e a sílaba tônica recai sobre as vogais I ou U, elas receberão a acentuação, mesmo que por regra geral isso não devesse ocorrer. Observem as palavras acentua, baú, dia, policia, todas formando hiatos, ou seja, na separação de sílaba, cada vogal fica em uma sílaba. Notem que a palavra acentua é uma grave terminada em vogal, portanto, ela não deveria estar acentuada. No entanto, como sua sílaba tônica é formada com a vogal U, ela recebe a acentuação. O mesmo acontece com a palavra baú, que é uma aguda terminada com L. Não deveria estar acentuada por regra geral. No entanto, como a vogal U compõe a sua sílaba tônica, ela também recebe a acentuação. O mesmo ocorre com a palavra dia, que é uma grave terminada em vogal. Não deveria estar acentuada por regra geral, mas como sua sílaba tônica é formada com a vogal I, ela recebe a acentuação. O mesmo ocorre com a palavra policia, que também é uma grave terminada em vogal. Em regra geral, não deveria estar acentuada. No entanto, como sua sílaba tônica é formada com a vogal I, ela também recebe a acentuação. Outro cuidado que precisa ter também é com advérbios formados em mente, que são derivados de adjetivos que são acentuados. Quando isso ocorrer, a gente mantém a acentuação no advérbio. Observem que o adjetivo irônico, ele já é acentuado. Portanto, quando a gente transforma este adjetivo no advérbio ironicamente, a gente mantém a acentuação na palavra. Acento diacrítico, também conhecido como acento diferencial, ele ocorre em palavras monossílabas. Nós vimos que, em regra geral, palavras monossílabas não são acentuadas. No entanto, neste caso, elas recebem a acentuação para diferenciar o significado. Observe na tabela. Na primeira coluna, temos palavras que recebem o acento diacrítico. Na segunda, palavras que não recebem esta acentuação. Notem que elas são escritas exatamente da mesma forma. E detalhe, a pronúncia delas é exatamente a mesma. Ele, te, tu, de. O que diferencia é o significado. Na primeira coluna, ele funciona como pronome pessoal ele. Na segunda coluna, ele funciona como artigo determinado o. Na primeira coluna, te es una infusión, é um chá. Na segunda coluna, te é o pronome complemento. Na primeira coluna, tu funciona como pronome pessoal. Na segunda coluna, tu funciona como pronome possessivo. Na primeira coluna, de vem do verbo dar, é o verbo conjugado. Na segunda coluna, de funciona como preposição. Também é importante saber
que as interrogativas e exclamativas recebem acentuação na língua espanhola, porque elas também funcionam como elementos de enlace em las orações. Elas podem aparecer como pronome relativo, como conjunção, como advérbio. Portanto, para que sejam diferenciadas, elas são acentuadas quando elas funcionam como interrogativas ou exclamativas. Observem nos exemplos abaixo que nós temos que, como, quando, donde, todas funcionando como interrogativas, por isso estão todas acentuadas. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo estás? ¿Cuándo vendrás a visitar-me? ¿Dónde están mis libros? O mesmo ocorre em todas as exclamativas, todas acentuadas. Que, quanto, quando, que, para que sejam diferenciadas. Que frio hace hoy? Quanto tempo sin verte? Quando esta acabará? Que sorpresa verte! Bueno, muchachos, a aula de hoje fica por aqui. Muchas gracias y hasta la vista.